Olá, internautas! Estamos mais uma vez aqui com vocês na nossa Web TV e hoje a gente tem um convidado muito especial conosco para falar um pouquinho sobre 2019, sobre boas energias, sobre as tais mais energias, sorte e azar, mas também falar sobre um assunto polêmico que tomou conta do noticiário nesta última semana. A gente vai falar um pouquinho sobre o escândalo envolvendo aí o João de Deus, ou como é conhecido como João Teixeira, né? Ele tem seguidores aí pelo mundo inteiro, já recebeu presidentes, já recebeu celebridades e agora se vê em meio a um escândalo com mais de 200 depoimentos, 200 denúncias de mulheres e adolescentes que se dizem aí terem sido vítimas, né, de abusos sexuais por conta aí do João de Deus. Para falar um pouquinho sobre essa história com a gente, que ele que tem de alguma forma aí uma relação até mais direta com essa história por conhecer uma pessoa que teve envolvimento e deu esse boom aí na imprensa, na última entrevista com o Pedro Bial. Está aqui o líder espírita e fundador da Cidade da Luz, José Medrado. Tudo bom, Medrado? Tudo Como bom. vai? Tudo em paz. Muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado. Que história, né? A gente já começa assim, eu falei agora no início da sua relação um pouco com isso, porque é Emma Bianchi, não é isso? Amy Bianchi. Ela que é uma americana, pelo que eu acompanhei, ela trazia, né, turistas americanos para conhecer lá na cidade de Abiânia, né? Abadiânia, para conhecer lá toda a trajetória e o trabalho do João de Deus, isso entre os anos de 2002 e 2008. Né? E ela relatou até em Pedro Bial essa semana de que parou justamente por ter presenciado fatos, né, que fizeram com que ela deixasse de querer frequentar o lugar. Você, enquanto amigo pessoal de Amy, o que é que você sabe? Olha, boa tarde, é um prazer estar com você. Você é muito mais bonita pessoalmente, viu? Obrigada. Que bom, muito não obrigada, é? Que bom. Olha, é um prazer estar com vocês. Olha, a gente tem que realmente estar sempre distensionando, porque é uma história muito triste, muito triste. Eu conheci a Amy Bianchi em 2004, quando ela me convidou para ir, porque ela dirige um instituto espiritualista, ela não é espírita, em Chicago. Né? E foi quando eu a conheci, a partir daí começamos a ficar cada vez mais próximos. Ela, toda vez que ia a Abadiânia, o pessoal que ela trazia voltava para os Estados Unidos e ela vinha para a Cidade da Luz. Até que ela passou a não vir mais. Eu achei estranho. Eu disse, você não está mais vindo ao Brasil? Ela, não, Medrado, eu só vou agora para a Cidade da Luz, porque eu presenciei coisas que eu não quero mais presenciar. E eu calei, sabe? Isso em que período, Medrado, mais ou menos? Isso tem... Que ela frequentou lá de 2002 a 2008. Isso foi mais ou menos, sei lá, eu acho que em 2011, 2012, que eu questionei isso a ela. Como ela teve um problema de saúde, tanto que ela tem um ano que ela operou o quadril, eu até também atribuí isso. Até quando ela me disse isso, mas eu também, sabe, que eu respeitei. Ela não falou, eu respeitei. Mas é uma pessoa muito, muito boa, sabe? Ela tem, assim, ela tem inclusive... teve um programa de rádio há muito tempo em Chicago, hoje ela tem uma web rádio, então ela tem um compromisso assim com essas questões espirituais. Eu levantei um histórico, né, do João Teixeira, que é o conhecido como João de Deus, e a revista Época trouxe essas informações, que no início do trabalho dele, ele foi alvo de denúncias de exercício ilegal da medicina, né, depois também foi acusado de sedução de uma menina menor de idade e foi absolvido por falta de provas. O religioso também foi acusado de atentado ao pudor, contrabando de minério e assassinato. Em nenhum dos casos ele foi julgado culpado. Ele nasceu em Cachoeira da Fumaça, em Goiás, é filho de um alfaiate e uma dona de casa. E estudou até o 2º ano do ensino fundamental. Tem 11 filhos, cada um com uma mulher diferente. Desde que estouraram essas denúncias, ele, através por meio da assessoria dos advogados dele, afirma veemente que essa história é mentira, que não entende o porquê disso tudo. Muitos estão questionando o seguinte, como é possível um cara, né, um homem, né, que é um religioso e que prega essa questão toda, que já tem provas, né, de que houve curas feitas por ele, pode fazer algo que é totalmente discrepante daquilo que ele prega. Por que, Medrado, e como isso pode acontecer?
Interessante. Você abordou de uma forma muito concisa aí aspectos que valem a pena mesmo serem revistos. 3 aspectos básicos. O primeiro é o seguinte: a mediunidade independe da moral, não é? Porque ela é uma condição orgânica, não é? É como a memória, não é? Ela é exercitada, ela se desenvolve. Então, não existe, digamos, nenhuma ligação entre o médium é uma pessoa superior, é um espírito diferenciado, é uma pessoa que tem uma moral acima da normal ou santificado. Não. Eu acredito que a confusão se faz muito em razão da associação da imagem de Chico Xavier, não é? Que era aquele homem todo generoso e bondoso. É bom também, por oportuno, já falar, Carolina, que ele não é espírita, ainda que isso não importe em nada. Exato. Na minha visão, mas ele não é espírita. Ele, vocês podem até ver pelas imagens lá na casa que ele atende, tem símbolos nas paredes, tem imagens católicas, então isso a gente não vê nos centros espíritas, né? Então ele próprio dizia que ele não era espírita, espiritualista. Então, sabido isto, a gente vê o seguinte: o que é o espírito? O espírito é o homem sem o corpo. Então, eu lhe trago aqui um exemplo. O Roger Abdelmaci, ele desencarnando, ele vai ser um espírito com habilidades médicas, não é? Porque ele tem a formação, foi Exato. uma referência em fertilidade, não é? E tinha e tem, a justiça provou isto, essa perversão, não é? Então ele no plano espiritual ele vai fazer o quê? Ele vai continuar dando vazão à perversão dele, com habilidade médica. Então eu não sei se esses espíritos que acompanham João de Deus são de fato o Zé Inácio de Loyola ou alguns que estão se passando, que têm habilidade médica, que gera a cura, tá entendendo? Mas que não tem um compromisso ético com a moral. Se houve de fato essa influência ou não, né? Pois é. Muita gente questionando isso. Será que houve alguma influência? Eu acho, você sabe o que é que eu Talvez penso? seja uma pergunta que a gente nunca consiga, né, responder. A não sei que você descubra algum distúrbio psicológico nele. Mas enfim. observe, Carolina, ele tem, isso é fato, muitos depoimentos de cura, não é? Então isso é fato. A gente sabe que a fé promove, é o instrumento mais poderoso. O próprio Cristo, quando curava, não é? E diziam, o Senhor me curou, ele disse, não, a tua fé te curou. Não é? Então, a fé é um mecanismo poderosíssimo. Mas aí eu agora digo, porque se comprovado isto, não é algo novo. Então, se não é algo novo, espíritos de uma evolução superior já teriam se afastado por falta de sintonia, não por falta de compaixão. Está entendendo? Então, que espírito estava operando por eles? Mas por ele que estava, porque estava fundindo a fé com a habilidade da ação espiritual nas pessoas. Entendendo? Como é que você avalia isso, Medrado? Assim, a percepção que eu tenho, não sei se é da grande maioria das pessoas, e também não sei se porque hoje temos a imprensa para divulgar, é como se esses casos de perversidade, de atos ruins do ser humano, a gente tem visto com uma certa... Eu não sei se essa questão da imprensa fazer divulgar ou se isso sempre existiu, e obviamente sempre existiu. Como é que você avalia hoje esse nível de consciência do ser humano, né? Nós hoje, nesse mundo, né, em que vivemos com tanta ruindade, mas também com tanta bondade, e isso dá uma certa desesperança quando parte de um João de Deus, quando parte de padres pedófilos, né? Como é que você avalia o ser humano em si, o nível de consciência? E a gente vai chegar um pouco mais para frente do brasileiro em si, que eu acho que é o que constitui a nossa sociedade brasileira como um todo hoje. Olha, eu não faço coro com quem acha que o mundo e as pessoas estão piores. Honestamente, eu não acho. Eu penso o seguinte, tudo isso aí sempre existiu e como bem você colocou aí na sua pergunta, hoje em dia a notícia está instantânea, não é? Hoje em dia todos nós nos tornamos, não é? Repórteres, não é? Todo mundo está ali, ó, Participa de tudo. de tudo. Então, isso está sendo, mas sempre existiu, não é? A gente sabe. Agora, por que eu digo que as pessoas não estão tão ruins? Porque ainda você vai ver
pessoas se preocupadas, as crianças já nascem, eu digo que são as esperanças da minha vida, já nascem com compromisso com o meio ambiente, tá entendendo? No outro dia eu presenciei uma menina de 6 anos chamando a atenção da mãe, eu estava com ela assim na cozinha, ela falando assim, ô mãe, não é melhor você fechar a torneira, ensaboar e depois você está gastando água preciosa? A menina de 6 anos. Hoje é normal até a gente dizer que as crianças nascem já inteligentes e falando. Pois Já é um é. processo também dessa evolução espiritual? Claro, claro. E olhe, minha mãe dizia assim, olha, que minha mãe faleceu na década de 80. Esses meninos já nascem com os olhos abertos, que antigamente eram com os olhos fechados, com 15 dias que abriam os olhos. É verdade. Não é? Então, eu penso, olha, se você for observar, não é, o avanço da ciência médica, não é? Hoje em dia a gente vê a própria AIDS estar controlada, o que tem gerado irresponsabilidade nos jovens. Então, quer dizer, eu penso que tudo isso é evolução. Agora, sempre existiram aqueles que distorceram e que distorcem o que deve vir para o bem. Não é? Vamos ver isso com a bomba atômica, não é? Com a energia atômica. O próprio avião, que você sabe, né? Que contam que Santos Dumont se entristeceu por ter visto na Primeira Guerra Mundial. Então, quer dizer, são processos que, infelizmente, estão associados à natureza humana, mas não no seu segmento total. Eu achei, você até falou isso hoje lá no Sintonia na Metrópole, até já fazer a divulgação, né, de sempre, de 14 às 15, porque eu ouço, e aí achei interessante que você falou, isso tem em qualquer esfera, né, sempre vai ter em qualquer núcleo, nas empresas tem alguém, na parte religiosa, e a gente ainda se choca muito quando vê essa questão da parte religiosa, porque a fé mexe em todos os sentidos, né? Verdade. Então, muita gente que foi até lá, que buscou. Agora há pouco, um pouquinho antes da entrevista, saiu mais um relatório da promotoria. O Ministério Público de Goiás entrou com um processo para investigar e informou que os últimos relatos trazem já uma constatação dos crimes cometidos por João de Deus. Então, acredito que ele acabe sendo preso, né? Sim, Não se confirmou, mas se de fato ele fez algo errado, que responda por isso, né? não só ele, como todos. Qualquer, exatamente, Não é? qualquer Como pessoa. todos que façam alguma coisa semelhante, até eu digo, Carolina, é bom que aconteça, até para dar freio ou para mudar conduta, porque de repente, sabe, o medo gera mudança comportamental. Não é? Apesar de que a gente não está nem vendo muito isso nos políticos, né? Eu pensei nisso aqui agora. Mas deveria, né? Porque a gente fica assim, poxa, continuou, não aprendeu, né? Mas, de qualquer forma, é importante para ver que a sociedade não está mais tolerando, e que bom que não esteja, esse tipo de coisa. Como é que Amy está agora, depois da entrevista, a repercussão que ganhou a notícia no mundo inteiro? Você já falou com ela? Já. Como é que ela está? Olha, quase que diariamente a gente troca muito zap, muito, né? No processo a gente trocava. Quando ela chegou no Brasil, como eu disse, ela queria que eu fosse a São Paulo e não pude. Ah, para acompanhar lá a entrevista. Ela queria que eu fosse. Não é? Ela falou dos bastidores, como estavam, a pressão contra, inclusive aquela coisa dos apoiadores que ele tem, qual seria a reação desses apoiadores. Não é? Ela destacou assim, algumas jornalistas, inclusive uma Rebeca, né? Ela comentou, ela falou assim do ativismo de algumas jornalistas em relação a isso. Ela está muito mal. Ela está muito mal. Não é? É aquela velha história, sabe, Carol? Se sentindo culpada. E eu digo a ela assim, mas Amy, você não fez Exatamente. nada. Você apenas denunciou por uma questão, e quanto tempo assim, eu não estava mais suportando. Eu acho que todo o meu problema físico. Ela chegou até a me dizer, Carolina, uma coisa assim que tem procedência. Ela disse, eu acho que até a minha dificuldade em andar estava associada a isso, para eu não ser tentada a ir ao Brasil. Ela chegou até a me dizer isso, tá entendendo? Porque, de fato, há 2 ou 3 anos ela esteve na Universidade da Cidade da Luz praticamente carregada. Chegou de cadeira de rodas no aeroporto e para subir no palco, para poder passar a mensagem dela quase carregada. Mas ela está muito Mas muito ela não mal. externava. Ela não externava. Não. Só dizia que não queria mais voltar lá no espaço. Não, de forma alguma, sabe? Era o medo, tanto que quando terminou o programa, ela chegou no hotel 4 horas da manhã da gravação. Não é? Aí ela estava assim, muito tensa, me mandou logo a mensagem dizendo que tinha chegado,
e que falou da promotora, que aquela promotora que apareceu, né, no programa estava assim muito interessada em saber detalhes de tudo, mas que ela já queria ir embora, porque, segundo ela, ela foi ameaçada, está entendendo? No processo, porque, claro, ela relatou isto, ele foi onde ela estava hospedada quando ela presenciou ele, João de Deus. Ah, isso, ela conta isso no... Então, ela ali, ela não entrou em detalhes, mas ela ali foi ameaçada quando ele esteve visitando, está entendendo? Então, ela estava morrendo de medo disso. E ainda hoje, ela me mandou um zap dizendo que a holandesa, que eu não a conheço, estava sendo atacada por seguidores dele. Porque a holandesa, se não me engano, foi a única que mostrou o rosto. As outras vítimas foram 3 entrevistadas. 2 disseram que não queriam mostrar o rosto, mas a holandesa mostrou o rosto. Exatamente. E, né, citou o nome. Ela não está sendo tão atacada, ela tem página na internet, ela não está porque ela, né, testemunhou. E se vê o seguinte, o padrão é o mesmo, né? E elas não se conheciam, elas não tiveram contato. A produção do programa conversou individualmente, não foi uma reunião. Tá que pudesse induzir elas responderem. Não, foi assim, individualmente com cada uma delas. E uma não estava sabendo da outra. Ela só soube da presença, eu esqueci o nome dela, da holandesa, momentos antes de começar o programa, a gravação do programa. A gente torce aí para que o desenrolar dessa história seja o melhor possível para as vítimas, né? E para ele, se ele não for culpado, mas realmente a situação está bem complicada. Até ontem havia cerca de 25 denúncias. Agora há pouco a promotoria já revelou que já tem 200 denúncias. Brasil e mundo afora já ligando, pessoas querendo denunciar. A gente torce aí por um desfecho, né, importante. Eu não digo nem feliz, porque acho que de feliz não vai ter, né? É um desfecho importante para, como que você falou, quem ainda faz isso, que tem algum certo medo de fazer e pare de fazer, né? Porque a denúncia vai existir. E é bom que venha à tona todos. Exatamente. Carol, é bom que venha à tona todos, porque, inclusive, é um processo de asepsia moral. Eu achei interessante uma ouvinte, gostei de sua resposta. A ouvinte perguntou assim, se você não sentia vergonha disso, eu disse assim, Medrado deveria responder, o que é que eu tenho com isso? Kiko, né? Não, agora você sabe, é interessante o seguinte, que as pessoas tendem a generalizar, como em tudo, exatamente. Né? Você vai encontrar isso na sua profissão. Exato. Né? Ah, que nada, eu não confio em nenhum jornalista, né? Porque não são de confiança. Quer dizer, é natural, eu vejo com naturalidade. Agora, eu nunca gostei dos métodos dele, sabe, Carol? Sempre quando alguém, inclusive pelo Sintonia, quando me perguntava, eu disse, olha, eu não gosto dessa disputa com a ciência. Eu acho que a doutrina espírita, o espiritualista... E é forte até, eu acho as imagens fortes. Pois é, tem que ser coadjuvante. Protagonista é a ciência. Agora mesmo, quando eu estava vindo para cá, um amigo me telefonou de uma moça que do nada surtou. Aí acha que é espiritual, eu disse, não, tem que primeiro ir no psiquiatra. Tem que recompor essa menina. Depois a gente dá um apoio espiritual, mas o instante agora é psiquiátrico. Não é outro, não. É comum, Medrado, as pessoas tirarem a responsabilidade de si e sempre é culpa do outro, ou como eu ouço bastante falarem, é sempre culpa da espiritualidade. Não é culpa minha, a culpa é da espiritualidade. Não só esse exemplo, mas tantos outros. Já eu tenho uma vida assim, Medrado, já ouvi até algumas ouvintes, Medrado, é karma. Não, é porque, aí você até fala, é porque você não sai do lugar. Né? Tem que fazer a sua parte. As pessoas reclamam muito, Medrado. É comum do ser humano só reclamar e se vitimizar? Olha, é interessante você estar perguntando isso, porque ainda nesse caso que a gente está aqui comentando, a gente vê assim que ainda há pessoas que não acreditam, não é? Né? A gente vê algumas matérias aí, eu não acredito. E isso existe em psicologia um princípio chamado de autoengano. Então, você prefere negar o que se evidencia como verdade a aceitar que você foi enganada. A gente vê isso nas relações afetivas. É verdade. Não é? Você veja, é tão interessante você ver, eu conto muito isso, você vê que a mulher culpa a outra porque o marido está com ela. Aí fala assim, porque ela está roubando meu marido. É verdade, aí, assim. Aí eu até pergunto assim, como é? Você estava passeando na praça, ela pegou um revólver e disse, me dê seu marido, não sei o quê. E quem tinha que ter, digamos assim,
atenção, consideração, respeito por você, não era. A outra que nem lhe conhece é seu marido que deita com você. Exatamente. Né? Então você vê que já daí existe essa necessidade de projetar, não é? Porque eu não quero que aquela pessoa seja. Mas se aquela pessoa faz, eu me vitimizo porque eu também me protejo me vitimizando. Como eu me protejo? Nesse processo mesmo kármico, a interferência espiritual negativa, isso que está aí, porque na essência é bom. Eu conto muito um episódio que é engraçado, se não fosse tão triste, mas ele é engraçado, mesmo sendo triste, de uma médica. Ela saiu para trabalhar, fazer o plantão, aí no meio do caminho ela percebeu que tinha esquecido a maletinha dela com estetoscópio, tensiômetro. Ela voltou. Quando ela voltou, o marido dela, que eu vou chamar aqui, dar o nome, não era esse, de Pedro, ela chegou e encontrou Pedro no sofá, agarrando a babá do filho dela. Aí ela, quando abriu a porta, gritou: Pedro, o que é isto? Ele deu um pulo e disse: eu não sou Pedro, eu sou Antônio, o obsessor de Pedro. E ela acreditou. Meu Deus. Ela acreditou. Ela trouxe o Pedro para que eu conversasse, não é? Aí É sério isso? Eu tô dizendo, menina. Aí o Pedro... Cuidado que essa moda vai pegar depois dessa história. Mas aí já tá tudo desmascarado, ninguém vai cair mais nesse H, nenhuma mulher inteligente vai cair. Aí eu fui conversar com o Pedro, eu virei assim: rapaz, você é descarado. Ela não estava perto. Ele ficou assim de costas até para que ela... Mas naquela situação, Medrado, foi o que me veio na cabeça. Meu Deus. E ela, eu acho que acredita até hoje. Que foi Antônio, o obsessor de Pedro, que estava ali no amasso. E não duvide, não, que daqui a pouco vem essa história até do próprio João de Deus, viu? É verdade. Não duvide, não. Exatamente. Não duvide, não. E as pessoas vão acreditar. Vão acreditar. Vão acreditar. A gente, até para entrar já no assunto de falar de boas energias, né? Sair um pouco. Verdade. Vou só concluir com a resposta dos advogados, já que a gente falou bastante do João de Deus, e ele não está aqui, né, para colocar a versão dele. O advogado esclareceu que o padrão de João de Deus era atender a todos em grupo, aspas do advogado. Eventualmente atendeu alguma pessoa, alguma autoridade sozinho. Isso é um episódio localizado, mas pessoas, mulheres, crianças em geral, eram atendidas coletivamente diante de um grande número de pessoas. Continuou o advogado, que por fim disse que o cliente vai colaborar com as investigações, né, e que assim seja. Né? É verdade. Vamos entrar agora em assuntos bons. Para uns é um pouco temeroso, porque o ano fim de ano vai chegando, eu dou muita risada, porque todo fim de ano o discurso é o mesmo, Medrado. Por que isso? Todo mundo fica bom, todo mundo quer uma vida melhor só no finalzinho. E eu acho engraçado que, às vezes, eu tô Réveillon assim, curtindo em algum lugar, quando vira o ano, a mulher fala: não, esse ano eu não vou brigar com meu marido. Acabou os fogos, tá discutindo com o cara. Na praia já. É verdade, é verdade. Por que isso? A gente falou um pouquinho disso, eu acho que entra um pouco na questão da autossabotagem. A gente se autossabota, a gente quer algo, mas se autossabota, porque a gente se acomoda em muitas questões. E eu ouço você muito falar na rádio disso, né? Do que a gente deve fazer em nossa vida para dizer: não, tem que valer de fato a pena, não só o ano novo, mas esse instante agora, né? Não pode esperar, o ano vai virar, vai ser um ano bom. Né? Como trabalhar isso e por que a gente ainda é assim, né? Essa nossa evolução, né? Olha, você sabe, nós precisamos de ritos, não é? Então nós precisamos de ritos de passagem, de marcos. É por isso que algumas religiões batizam para um marco. Vai começar agora, né, a sua caminhada. É por isso que as pessoas se formam, as pessoas se casam, né? Elas precisam de um rito. Você vê que é interessante, tem pessoas que vivem juntas aí 20, 30 anos, mas há uma necessidade do casamento. Exato. E uma cobrança em cima disso, né? Exatamente, né? Porque é da natureza humana pedir um marco, né? Eu preciso de um marco. Então, o fim do ano se estabelece esse marco. Agora a gente sabe que nada zera, não é? Não adianta você pular suas 7 ondinhas, não adianta você comer, como é que, as lentilhas, não é? Aí, não, olha, eu vou botar roupa íntima dessa ou daquela cor. Para ter mais roupa, amor, mais dinheiro. amor, mais dinheiro, sabe? Agora, olha, nós podemos colocar o nosso projeto de vida quando nós queremos de imediato. Basta decidir. Mas tudo bem, você quer para o ano que vem. Mas olhe,
Não existe sorte, não existe azar, não existe nada disso. O que existe é decisão, estratégia e trabalho. É isso que existe. Você precisa decidir o que você quer. O que é que você quer de fato? Agora, para dizer o que a pessoa quer, a pessoa precisa também se confrontar. Porque muitas vezes nós, aí vou eu de novo, nos auto-enganamos, nos auto-sabotamos, porque estamos em situações indesejáveis, mas não queremos assumir isso. Não queremos. Fica aquela coisa assim, não, eu finjo que gosto para poder ir empurrando com a barriga, esperando que a vida decida. Eu ouço tanto isso, Carolina, a pessoa dizendo assim, não, vamos ver o que é que a vida reserva para mim. Gente, a vida não tem uma ação própria, é você que tem a ação na vida. Então, você precisa disso. Você decida, você quer o quê? Quais são as estratégias para você conseguir aquilo que você decidiu? E trabalhe. E trabalhe. Não existe sucesso sem trabalho. Não existe. Não existe o cair no colo. Né? A não ser que você fique guardando a esperança aí de uma mega-sena. Então, é um em 100 milhões. Né? Então, mas... E esse comodismo traz também problemas físicos, né? Porque aquilo que a gente não diz, né? O corpo sente, né? A cabeça não trabalha direito, você fica com dúvida de tomar decisões, o corpo começa a sentir uma dor ali, uma dor aqui. E vai contaminando todos os aspectos da vida. Eu digo sempre o seguinte, a nossa vida temos assim, ela tem diversos escaninhos. Ela é cheia de, digamos assim, de quartos, né? Você tem um quarto da sua profissão, da sua vida familiar, da sua vida social, da sua vida afetiva. Então, quando você não está bem em um desses quartos e você não resolve com aquele quarto, está naquele quarto que precisa ser mudado, você vai contaminando. Você vai contaminando a sua vida afetiva, familiar, com os colegas, com tudo. Então você fica com um bolo de problema, um grande novelo, mas não pega o fio para descobrir a causa. E fica querendo remediar efeitos. Não é? Você fica querendo consertar efeitos ali, colocando apenas um tampãozinho, disfarçando. Não, tem que partir para exatamente ver o que está causando tudo isso. Né? O que é que você orienta? Muita gente que vai ver essa entrevista vai perguntar, sim, Medrado, mas eu faço o que para conseguir isso? Porque é tão difícil. Né? A gente ainda se lamenta, porque faz parte também a lamentação. E aí entra também as crenças, né? Entram as crenças, entram as religiões. Como a pessoa, de alguma forma, encontrar esse caminho do que eu costumo chamar até, né, do auto-amor, né? Se ame primeiro, faça a auto-reforma, né? E olhar para si dói, né? Verdade. Olhar para si dói, por isso que a gente tem tanta dificuldade. O que é que você orienta? A pessoa quer entrar um ano dizendo, não, vou esquecer essas mandingas, ou até vou fazer as mandingas, mas vou ter uma atitude mais ativa, mais real. O que é que você orienta a pessoa a fazer? Começa por onde? Olha, você fala aí uma questão do amor e Jesus disse isso. Jesus propôs o seguinte, amar o próximo como a si mesmo. Exato. Então você veja bem, a condição de você amar o outro é você se amar. É você estar de bem com você. Né? No momento que você está de bem com você, tudo fica mais fácil. É esse confronto. E isso é socrático, isso é antigo, está lá no tempo de Éfesos. Homem, conhece-te a ti mesmo. E como você disse, isso é doloroso. Sabe por que é doloroso, Carolina? Que a gente vai ver que a gente tem inveja do colega, a gente vai ver que a gente tem ciúme, a gente vai ver que a gente tem vaidade. Você sabe, essa questão mesmo da vaidade, essa semana mesmo eu vi uma pessoa que eu conheço com uma bolsa Louis Vuitton desse tamanho. E eu sei que ela não tem condições de ter uma Louis Vuitton original e daquele tamanho. Eu fiquei, meu Deus, ela pensa que está enganando quem? A ela? Querendo passar uma imagem. Não é? Você vê que as pessoas buscam. Eu passo assim nesses bairros populares, como lá mesmo em Pernambués, eu vejo assim nas portas camisas com CK, né? Querendo dizer que é Calvin Klein, não sei o quê. E as pessoas compram porque elas se sentem importantes. Não, se sentem inseridas, né? Buscando Exatamente. a aprovação o tempo inteiro da sociedade. Pois é, então quer dizer, e ela não vai para a realidade dela, das verdadeiras conquistas. Aí vive assim aquela ilusão da aprovação, como você bem colocou, desta inserção. E a gente vê que isso tem muita coisa, as pessoas reclamam, a gente vê assim,
Poxa, o jogador de futebol, aquele rapaz negro, poxa, aparece com uma loira, as pessoas não entendem que ele com aquilo ali está querendo uma espécie de passaporte, porque ele acha que aquele mundo é um mundo que só vai aceitá-lo se ele tiver uma pessoa branca do lado. Então, quer dizer, são realmente processos muito sérios e complexos. E até muito mais não é? profundos, às vezes até inconscientes, né? Porque ele não... Geralmente né? Inconsciente. geralmente é inconsciente. Ele não se dá conta, por isso que é importante o conhecer a si mesmo, não é? Para você descobrir, não é, o que de fato você pensa, não é? Porque os sentimentos humanos, eu sempre digo, são humanos. Eu vou ter vaidade, eu vou ter inveja, eu vou ter ciúme, eu vou ter tudo isso, mas isso tudo tem que estar sob o meu controle. Perfeito. Não o contrário, né? Não eu ser controlado por esses sentimentos. Não é? É a consciência, né? Das Pois coisas, é, consciência de vida. E você sabe, alguém até me pergunta assim, mas Medrado, por exemplo, quando você está com inveja de alguém, o que é que você faz? Eu vou e reconheço aquilo que foi o motivo da inveja. Não é? Porque aquilo ali já está, entre aspas, me violentando a um reconhecimento público. Poxa, essa sua camisa é muito bonita, eu não tenho uma igual. Ah, você fala? Eu falo, é isso que eu digo, E você te vai liberta reconhecer. de alguma forma, né? Claro, sabe, você vai e diz à pessoa, poxa, eu estava aqui, eu fiquei com a inveja, sabe, sei lá, ou do seu carro, o que for. Então, você vai quebrando, né? Você vai quebrando a força do oculto que você carrega. Né? Porque você deixa tudo lá muito oculto, né? Muito fechado. E isso vai destamponar a panela de pressão em algum Psicólogos momento, e filósofos já dizem, sabe? quando você fala do outro, você está falando de você mesmo, né? É projeção. É a projeção. Porque você identifica o que você tem. Você não vai identificar o que você não tem, porque você não vai saber, não vai ter referência. Exatamente. Pois é. Vamos falar um pouquinho de Brasil, como é que foi, Medrado, essas eleições, esse campo energético, e muita gente falando de campo energético, que a energia do Brasil estava pesada. Eu sei que a gente passou, né? Passou, o Bolsonaro ganhou. E aí, como é que você consegue ver esse ano, né, onde os brasileiros estavam em plena discussão, uma ebulição de emoções, de brigas, de discussões, uma coisa chata até, né? Boba, não Uma é? bobagem. Na minha família mesmo foi uma discussão, acabou o grupo. Eu ficava de mediadora. Meu tio de um lado, minha filha, bota a gente no grupo de volta. Eu, não, que vocês vão brigar. E eu mediando, até que eu dei um basta. Eu falei, gente, está todo mundo certo dentro de sua perspectiva, não adianta. É verdade. Um defendendo o outro. Eu falei, pronto, acabou o assunto. Mas desfez o grupo. Hum. Tá voltando agora aos pouquinhos. Como é que você avalia essa tensão, esses pensamentos, muita gente com pensamento ainda negativo? Como a gente desconstruir um pouco isso e tocar a vida em frente? Olha, eu de imediato eu sempre digo o seguinte, se estamos numa democracia, o que é uma democracia? É a prevalência da vontade da maioria. Pronto, a maioria quis Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Eu penso que agora nós não podemos sair como nação torcendo para que dê certo, para dizer ao outro que a gente sabe que votou nele. Aí, ó, eu não disse. Pô, mas você também vai ser prejudicado. Você também vai ser prejudicado. Então, é você usar a sua capacidade, aonde quer que você esteja, de pressão, em qualquer regime democrático, isso é lídimo e verdadeiro e importante, para poder reconduzir, para poder não ter determinadas políticas. Agora, eu sempre digo o seguinte, as pessoas brigam e eles, quando querem compor, eles compõem, dão um tapinha nas costas e praticamente saem de mãos dadas. E quem brigou aqui, o pai com o filho, eu soube de filho que saiu de casa, não sei o quê, se tornam inimigos. Olha, vocês são muito bobos que fazem isso, muito bobos, porque eles vão se acertando, Exatamente. Você vê que, né, todo mundo achava que o Magno Malta ia ter um grande destaque, nada. Saiu reclamando. Saiu brigar, tá de mal. Pois é. Tá de mal com o Bolsonaro. Diz que não liga o quê? Estava ali desde o primeiro momento. Como a gente diz, está retado. Pois é, tá entendendo? Então você vê que agora já está ele, né, para ver assim o segundo escalão em diante, já conversando com os partidos que não queria, que não sei o quê. Então, aí eu fico vendo se vocês brigaram, sabe? E ele está se ajeitando. Porque no regime de coalizão presidencial que vivemos, infelizmente é assim. E, Carolina, eu continuo dizendo o seguinte,
congresso, o que for, é a fatia do que é o povo brasileiro. Exatamente. Porque eles saem da onde? Do nós, bolo é. de nós, sabe? Então, quando você aponta o dedo chamando de corrupto, são as pequenas corrupções aí que você faz, né? Para não receber a multa, né? Olha, um dia desse eu estava indo ali para fazer o contorno na Antônio Carlos Magalhães, para ir para o Itaigara, aí estava uma reforma, estava uns tapumes e a pista de retorno estava estreitinha. Tinha uma fila quádrupla para as pessoas. Então, os espertos, o que é isso? Nossa, é. É o querer levar vantagem em tudo, é o querer ser esperto. É o povo A brasileiro política é um que precisa reflexo, mudar. né, de seus cidadãos, não tem jeito. É por isso que eu fico assim, olha, eu fico confiando assim nas Somos crianças. nós que temos que mudar, né, Medrado? Exatamente. Nós que temos Olha, que mudar. foi, né, Mandela que disse, e isso caiu aí, saiu, porque hoje em dia todo mundo sabe de tudo, é tudo tão fácil de você saber, né? A mudança que você quer no mundo começa em você. Comece você, mas ainda vige aquela coisa do, olha, se não for eu, vai ser outro que vai fazer. Eu fiquei, olha, eu tenho um rapaz que dirige para mim, eu fiquei cerca de 40 minutos e eu percebia ele tentado a fazer a mesma coisa. E você Tá não entendendo? Eu vai. disse assim, continue onde você está, sabe? Mas, seu Medrado, o senhor vai chegar atrasado. Eu disse, olha, por você estar me dizendo isso, você está pensando. Aí ele ria, coisa, não. O certo é a gente estar aqui, olha, então vamos continuar aqui, sabe? Aí ele continua, ele me olha assim, eu... Gente, pensamento, de fato, cria a nossa realidade? Um pensamento negativo? Qual a importância do pensamento positivo? Olha, Bertrand Russell, ele tem um conceito muito interessante. Ele diz o seguinte, nós somos o que pensamos que somos e realizamos aquilo que desejamos no íntimo. Então, o conceito que nós temos de nós é muito importante. Essa questão da estima, da autoestima, é muito importante para nós termos sempre um padrão vibratório equilibrado, tranquilo, porque tudo é vibração. Você está com azul claro, estou com azul mais Combinamos, escuro. viu? Pois é. É sintonia. É. Combinamos. Então, o que é a cor? É vibração. O som é vibração, não é? Então, o seu pensamento é vibração. Você tem energias mentais. O eletroencefalograma está aí, para não me deixar mentir, não é? Então, você tem energias mentais. Então, essa energia deve ser trabalhada exatamente para o benefício de você, seu benefício. Porém, com plausibilidade. O que é que eu chamo de plausibilidade? Sei lá, você é casada? Sou noiva. Você é noiva, então não vou colocar você como exemplo. Então, quem não fosse, fala assim, olha, 2019 minha meta é me casar com Brad Pitt. Apesar de que ele está até mais velho aí, não está mais assim não. Nem a Angelina quis mais. Nem ela quis mais. É verdade. Então, quer dizer, não é plausível. Você vai conhecer Brad Pitt como? Sabe? É igual assim as mulheres que ficam com ciúme dos seus maridos quando vem aquela... Agora é aquela Ana Paolo, né? Que antigamente era Ana Paula Arósio, que era assim, mas agora tem uma mais aí... Sei. Ana Paola, eu não sei. Paulo Oliveira, não. Eu acho que é essa, exatamente. Aí fica, você está olhando para quê? Cara, qual é a chance dele encontrar com ela e ela querer ele? Dê uma sacada só no marido que você tem. Mas você tem que ter plausibilidade, não é? Então, é por isso que as pessoas também amargam frustrações, porque elas não colocam plausibilidade nas suas ações de vida, não é? Então, ela pensa, mas a gente não deve pensar sempre o maior, Medrado, quando se acredita nessa possibilidade. Mas as pessoas pensam sem acreditar. Então, se você não acredita, você não vai em vão. chegar. É em vão. É energia desgastada desnecessariamente, né? Agora, se você acredita, você monta uma estratégia, você vai em busca, tudo é possível. Tudo é possível. Olha, você sabe, eu falo isso com muito orgulho. Poxa, eu lavei carro ali na Preguiça com 10 anos de idade, né? Poxa, eu passei fome na minha casa, eu
minha mãe fazia era mingau de cachorro, eu não sei nem porque hoje eu falo, em vez de estar latindo, eu acho que eu tomei tanto mingau de cachorro, Nossa. sabe? Porque minha mãe era órfã, meu pai saiu de casa, aquela coisa toda. E, poxa, eu via que eu tinha que sair pelo estudo. Fui ser aluno da escola pública, colégio da Polícia Militar, que era público, fiquei minha vida toda lá. E aí fiz concurso para o TRT, me aposentei esse ano, que eu fiquei com medo da reforma. Correu, né? Corri, me aposentei esse ano. Então, quer dizer, poxa, se eu tivesse achado que por ter nascido ali na preguiça, ter crescido ali na preguiça, né, ter lavado o carro, ter sido o menor aprendiz, eu não teria chance mais nenhuma na vida, eu não teria feito um concurso, não teria sido aprovado no Exatamente. concurso, Você não se teria feito... vitimizou. Pois é, sabe? Então, eu coloco muito isso, sabe, Carolina, por assim, se eu conseguir, qualquer um pode fazer. Agora, você precisa ter uma estratégia. Olha, eu fui aprender datilografia, porque eu sou do tempo de datilografia, sabe? Com 15 anos, eu era menor aprendiz do Banco do Brasil, porque tinha um convênio muito interessante do Secretaria de Educação com o Banco do Brasil. Os melhores alunos carentes das escolas públicas faziam um concurso para menor aprendiz do Banco do Brasil. Eu passei, aí eu vendo lá os funcionários, aquela coisa, todo mundo não datilografia, eu falei assim, poxa, é importante saber isto. Eu fui fazer e fiz com 15 anos. Olha aí o momento de uma inveja positiva. Eu, quando cheguei, estava uma moça datilografando que não olhava para o teclado. Eu fiquei olhando com uma inveja. Aí a professora chegou atrás e disse assim, se você fizer tudo o que eu lhe disser, você vai ser igual ou melhor do que ela. Aí eu fiz. Ao final, porque na época tinha diploma e tudo, estávamos os dois concorrendo o primeiro lugar, tanto que pela primeira vez foi dado 2 primeiros lugares, para mim e para ela. Por que eu fui fazer? Porque eu achava que eu ia precisar mais adiante, como de fato eu precisei no concurso do TRT. Porque a parte do conhecimento era eliminatória, mas datilografia era classificatória. Então a minha classificação, eu fiquei em 5º lugar, foi em decorrência da minha datilografia. Você passou em 5º lugar? Foi. Em decorrência da minha datilografia, tá entendendo? Que eu passei no concurso da Justiça, eu tinha 20 anos. E eu tinha aprendido com 15 anos datilografia. Então, quer dizer, é isso que eu chamo, tá entendendo? De você plausibilidade. Traçou, você fez o seu caminho. Exatamente, exatamente. E fui fazendo o quê? Tomei a decisão, montei a estratégia e fui para o trabalho. É simples assim. É só sair da zona de conforto. Exatamente. Não tem muito segredo. E não esperar que a coisa caia no colo, porque não vai cair. Eu me acabei de rir que você falou na semana passada, você no programa, não adianta pular um tsunami. E pois não adianta, não adianta. Pois é. A gente está chegando medrado no fim. Oh, mas estava tão bom! Mas tem mais algumas perguntinhas para não deixar passar aqui, porque se deixar a gente tem tanto assunto e falar de espiritualidade é tão bom, tantas dúvidas, tantas coisas que nem a gente sabe, mas a gente, né, gosta de falar sobre isso. Muita gente pensa assim, poxa, eu queria ser médium. Ser médium é uma vontade ou já vem? Como é que funciona a mediunidade? É aquilo que eu estava falando, é genética. É genético. É genético. Então, é uma questão orgânica, não é? Agora, a princípio, todos nós temos em algum grau. Agora, nós chamamos de médio de tarefa aquele médio que, desde muito cedo, já evidencia alguma coisa mais assim, concreta, não é? Mas, geralmente, sim, todos nós somos médios. De alguma forma, alguma coisa você já percebeu em algum momento, né? Foi um arrepio, foi uma sensação de alguém estar olhando para você, você olhou e estava mesmo, né? Quem não, em casa, ouviu uma voz assim, aí vira assim, gente, fulano chegou aí não? Parece que você ouviu aqui no ouvido, mas foi dentro da cabeça aquela coisa. Quer dizer, a pessoa pode ter pensado em você, o telefone que tocou e você estava pensando naquela pessoa, não é? Então, isso são processos que podem ser paranormais, da própria mente da pessoa, pode ter tido uma interferência espiritual para essa. E quem quiser desenvolver, qual é o primeiro passo? A pessoa, eu quero desenvolver minha mediunidade, como é que faz? Ela tem que ter se evidenciado de alguma forma e aí buscar, estudar, porque as casas espíritas oferecem, né, cursos para se compreender. E muito disto que está acontecendo com João de Deus é pela falta de conhecimento. Exatamente. Porque se conhecer mediunidade, saber o que é mediunidade, vai ver que não tem nada a ver, como eu disse, com questão moral, porque ela é apenas orgânica, ela é uma habilidade mental, orgânica do ser humano, tá entendendo? Então, é conhecer, porque quando nós
conhecemos, lançamos luz, não é? Na sombra da ignorância, e as coisas se tornam mais realçadas e você tem mais certeza do caminho a percorrer. É através do estudo, só através do estudo. 2019, que mensagem você pode passar para o nosso leitor, né? Nosso telespectador, de alguma forma, já que é uma web TV? Sim. Que mensagem você pode passar? A gente chega ao fim, mas é um fim que é sempre um começo, porque você volta sempre aqui conosco, mas queria que você deixasse uma mensagem para 2019, né? Para que a gente saia dessa zona de conforto, para que a gente abra a mão um pouquinho dessas coisas que nos fazem ficar estacionados, né? E amplie aí a nossa consciência para um despertar. Olha, eu digo o seguinte, não desista de você. Não desista de você. Não desista do que você quer. Não desista dos seus sonhos, mas coloque em tudo isso a plausibilidade. Não é? Porque você pode querer sonhar, ganhar um Oscar. Você é um ator, é uma atriz, você tem chances de ganhar esse Oscar. Então, coloque isso e não se esqueça. Isso eu tenho batido muito, Carol. Olha, decisão, e para você decidir, você tem que saber o que você quer de fato. Não é que os outros querem e acham melhor para você, o que você quer. Estratégia, como você vai conseguir o que você quer. Questão da dieta, qualquer coisa aí. É estratégia e trabalho, perseverança. Olha, essas 3 palavrinhas são a chave para você ter um 2019 cheio de paz, felicidade e prosperidade que eu desejo a você e a você também. Que assim seja. A todos vocês aqui. Obrigada.